Sextou, galera! Bora, bebê! E pode preparar aí a sua cerveja, seu champanhe, seu vinho, ou pode ser sua água, seu suco, mas enfim, pra gente comemorar, porque o STF formou a maioria para condenar a pistoleira Zambelli a 10 anos de prisão, gente! Chato e deve bônus, que é a perda do seu mandato. E olha, o Xandão, que é o relator, ele não parou. O Xandão é muito malvado, é malvado, né? Não acredito que ele ainda defendeu prisão aí de 8 anos e 3 meses para o hacker de Araraquara, o Delgados. E para quem diz que ele é o ditador da toga, ele foi acompanhado, pelo Zanin e por Flávio Dino. Mas agora, vocês assistiram meu vídeo de ontem? Ô, rapaz, se você não assistiu, aproveita, assiste para depois assistir esse aqui. Que olha, eu falei ontem que a aprovação lá da Câmara dos Deputados pelo requerimento para suspender o andamento da ação penal lá no STF contra os golpistas, né? Na verdade, contra o Hamas, mas ia abrir a brecha ali para Bolsonaro, abrir ali para tudinho, né? Para os generais. Bem, eu disse que aquilo era inconstitucional e que ia cair por terra. Dá glória. Mas o gato tava tudo alegrinho, tudo oriçado aí nas redes sociais. Está suspenso! Ninguém prende Bolsonaro até o final de 2026! A primeira turma do Supremo Tribunal Federal já tem maioria para manter, em parte, a ação penal contra o deputado federal Alexandre Ramagem, réu na corte no inquérito da trama golpista. Foi duro. Horrível, pai. É dureza. Menina, e não é que a tristeza do gado chegou em menos de 72 horas. A velocidade é grande no STF. Olha, pra quem não sabe, o partido de Bolsonaro, o PL, junto com outros deputados golpistas e junto também com o Centrão, querendo se vingar do STF por causa dos bloqueios, das exigências de transparência, né, com as emendas do relator, as emendas parlamentares, o Bolsolão, né? Então todo mundo ali se uniu, votou para suspender a ação penal do STF contra o Ramagem. A gente sabe que na verdade não é o Ramagem o objetivo, né? Que é pegar ali e soltar Bolsonaro. Bem, aí eles usaram o artigo 53 do parágrafo 3º da Constituição Federal como embasamento jurídico, já que nessa parte aí o Congresso Nacional pode suspender o andamento de processo criminal contra qualquer um dos seus membros, né? Por atos, por crimes praticados antes da diplomação. Só que de toda a ação penal contra o Ramagem, só os crimes do 8 de janeiro estariam caracterizados dentro dessa prerrogativa que aconteceu em 23 e ele foi diplomado em dezembro de 22. E são os crimes mais besta, porque lá do 8 de janeiro ficou para ele o dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado, só essas besteirinhas aí que não ia dar quase nada se fosse só isso, tá? Os mais graves aconteceram em 22. Aí a primeira turma, hoje a primeira turma estava demais, formou a maioria e derribou parcialmente, porque esse aí que foi depois da diplomação dele fica de fora, ok? Mas derribou, e aí, menino, todos os crimes graves ele vai ter que pagar. E entrou junto com o Moraes, o Dino, o Fux e o Zanin. Só falta a Carmen Lúcia. E a gente já sabe qual é o voto de Carmen, eu já sei, gente. E Moraes afirmou o seguinte: os requisitos do caráter personalíssimo e temporal previstos no texto constitucional são claros e expressos, no sentido da impossibilidade de aplicação dessas imunidades a corréus não parlamentares e a infrações penais praticadas antes da diplomação. Olha, nem os corréus e nem os atos praticados antes da diplomação. Mano, do fundo do meu coração, eu tô muito triste. Aí, Jota, o que acontece agora? Com essa decisão, o Ramagem ele seguirá respondendo
no STF por 3 dos 5 crimes atribuídos a ele no inquérito da tentativa de golpe de Estado. Vai ser o golpe de Estado, a tentativa do golpe de Estado, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e a organização criminosa. Gente, é esse daí, ó, que dá muitos anos de chachado. Essas acusações de dano qualificado, detorização de patrimônio tombado, ficam suspensas até o fim do mandato dele. Vocês lembram o que foi que aconteceu com o Daniel Silveira, né? Pois é, eles ficam só esperando. Assim que cair o mandato dele, menino, essas também entram no currículo. Aí ou ele já vai estar preso, ou menino, pode estar ali para aumentar para 17 anos, 20 anos. Aí fica aí agora, sentado, pensando na vida. Olha, mas falando sério, se você caiu aqui de paraquedas, mas gosta desse tipo de conteúdo, a gente pega a notícia e coloca o contexto histórico, filosófico, geopolítico e até com uns tiquinhos assim de direito constitucional e penal. Bem, fica aqui porque a gente coloca só uma pitadinha de humor e uma linguagem fácil para que você possa compreender. Mas vale a pena ficar aqui com a gente. E se quiser, você pode até se tornar membro ou assinante aqui de nossa página. Mas eu quero dizer para vocês que a verdade é que essa manobra que aconteceu na Câmara dos Deputados, liderada pelo PL, acompanhada pelo Centrão, coloque isso na sua cabeça. Não pense que foram 315 votos, tá? Muita gente. E isso teve 2 objetivos políticos muito claros. Criar uma jurisprudência para beneficiar especificamente Bolsonaro e os outros da cúpula acusada do golpe, né? Que se tivesse rolado essa tese aí da Câmara dos Deputados de suspender, ia acontecer que poderiam ficar suspendendo qualquer ação penal contra parlamentares. Tudo que eles fizessem, até mesmo antes de se tornar parlamentares, tá? E tem mais, abriria um precedente aí perigoso, permitindo que o Congresso se tornasse uma espécie assim de tribunal político, né? Seria uma forma de um outro judiciário, né? Porque ele intervém direto no judiciário nas questões jurídicas, tá? Barrando investigações, enfim, um bocado de coisa. Então, nós testemunhamos uma construção de um projeto de autoproteção parlamentar. E isso é muito grave, inédito. O que eles fizeram, o que eles passaram aí, essa aprovação desse requerimento, é inédito na história do Brasil. Então, eles querem interferir no judiciário, blindar aliados e evitar que processos avancem no Supremo Tribunal Federal. Essa foi pesada. E aí entra o Centrão na segunda resposta política ao STF. O Centrão se uniu aos golpistas nessa sujeira toda por causa das emendas parlamentares, o orçamento secreto, o Bolsolão. Então, por isso que eles votaram juntos, porque eles sabiam que essa união ia ajudar a blindar eles também. Foi o que eu disse no meu último vídeo. Isso foi uma retaliação feita com um sinal político muito claro. Se o STF se mete no orçamento, nas emendas do Centrão, ele também está dizendo, ó, a gente também vai se meter em decisões jurídicas, judiciais, penais de vocês. Pode isso, Arnaldo! É a famosa chantagem institucional cruzada e Dino sabe disso. Tanto que ele respondeu hoje, lá no plenário virtual, duramente. Olha o que ele disse. Somente em tiranias um ramo estatal pode concentrar em suas mãos o poder de aprovar leis, elaborar o orçamento executado diretamente, efetuar julgamentos de ídolos criminal ou paralisar arbitrariamente. Tudo isso supostamente sem nenhum tipo de controle jurídico. E hoje o Sakamoto da UOL comentou a mesma coisa. Não só isso também, né, como dentro do fato é ter que analisar considerando que a Polícia Federal está investigando parlamentares e isso vai cair no Supremo Tribunal Federal e os parlamentares vão ter que responder por desvio, por corrupção, né, por indícios de tudo isso, que são questões criminais que podem dar chilindró e perda de mandato.
sabendo que a própria Câmara, ao apoiar, o Centrão principalmente, ao apoiar essa posição do bolsonarismo, ele está pensando em si mesmo como uma forma de reafirmar seu corporativismo e se proteger de futuros processos no STF por conta das questões das emendas, o Dino responde. Então, se o Centrão aproveitou e surfou na coisa do bolsonarismo para poder se posicionar com emendas, o Dino, de uma forma muito dura, responde, dizendo, olha, suspender decisão judicial por votação em Câmara, em coisas que extrapolam muito além do que está a Constituição, só acontece em tirania. Então eu tinha comentado isso ontem e hoje o Sakamoto, jornalista da UOL, que inclusive tem doutorado em ciências políticas, comenta o mesmo raciocínio. Isso é um sinal que nós, influenciadores do progressismo, a gente está no caminho certo. O cabo é bom. Olhe, a resposta de hoje do STF mostra que há resistência a essa estratégia golpista e que a autonomia do judiciário será defendida com base na interpretação rigorosa de nossa Constituição.